Olá a todos, eu sou Dulce Dal, sou voluntária da Conscienciologia desde 95, sou tenepsista desde 2000, professora da Conscienciologia desde 99 e, na verdade, eu me interessei pela enciclopédia da Conscienciologia desde essa época também, ainda no Rio de Janeiro. E quando eu me mudei para Foz, eu me mudei com o objetivo de pesquisar, de trabalhar no Holociclo, enfim, de trabalhar com a enciclopédia da Conscienciologia. É um tema, um assunto que sempre me chamou a atenção na enciclopédia, na Conscienciologia. Bom, e esse momento que eu particularmente estou vivenciando, eu acho que as pessoas em geral, né, da CCCI, claro que é muito significante para mim e é interessante como a Conscienciologia propicia momentos, nossa, insubstituíveis, né? Eu acho que de autovivências muito peculiares, muito particulares. E eu estou praticamente há uma semana que eu assumi a mediação, né, a coordenação das tertúlias conscienciológicas. Na verdade, tudo aconteceu muito rapidamente e eu confesso para vocês que se me dessem uma lista com as pessoas da CCCI, eu provavelmente me incluiria como último nome dessa lista para dirigir as tertúlias. Eu sempre me achei uma pessoa dos bastidores. Realmente, até hoje eu me acho. Eu acho que eu vou ter que mudar um pouco essa autopensenidade de bastidores. Mas, enfim, o que aconteceu? Então, no dia 11 de junho, eu recebi um telefonema. Na verdade, ele me ligou mais de uma vez. Eu não pude atender, que eu estava numa atividade minha fora. E, finalmente, eu falei com o Pedro Fernandes. Então, o Pedro me falou, olha, Dulce, o professor fez uns exames e como medida profilática, ele está muito bem, não se preocupe, mas como medida profilática, ele não vai mais poder apresentar as tertúlias. Eu tomei aquele impacto, claro. Afinal de contas, eu estou trabalhando há alguns anos, né? No mínimo há 2 anos, mais diretamente, especificamente, cuidando de verbetes da enciclopédia, da produção, né? Para a publicação dos verbetes. E então, claro, tomei aquele impacto pelo professor, pela situação em si. Em seguida, eu perguntei para o Pedro, obviamente, a pergunta óbvia: Pedro, mas quem vai dirigir então? Quem vai fazer a tertúlia? É você, né? E ele desconversou e tal, riu. Eu falei: bom, tá. E ele falou: bom, amanhã na mini tertúlia o professor vai comentar sobre isso. Então, tá bom, ok, eu vou à mini tertúlia, vamos ver. E tá. Fui dormir, acordei normalmente, me aprontei como eu sempre faço, procuro não perder as mini tertúlias. Às vezes não dá para ir, mas enfim, eu tento ir ao máximo que eu posso. E eu chego na mini tertúlia, o professor fala: Dulce, senta aqui na frente que eu quero passar um negócio para você. Muito bem, sentei e tal, e logo em seguida o professor Valdo comentou, né, falou que não ia mais, contou da questão da consulta médica, o problema, na verdade, em uma artéria do coração. Ele explicou isso tudo, que os médicos orientaram que ele reduzisse a carga administrativa dele, que a tertúlia então seria um item que ele estaria deixando de fazer. E vocês sabem que o professor Valdo é javalínico, né? É invejável, assim, o posicionamento dele, tem que fazer, eu vou fazer já agora, da melhor maneira possível. Então, que tinha que cortar, ele cortou no dia seguinte. E muito bem, então ele falou: bom, então eu não vou mais dar a tertúlia, e você dirige a tertúlia. Quem está dirigindo? Eu tomei aquele impacto: mas eu, professor, como assim eu? E ele então: mas quem está coordenando a pré-IC? Quem está coordenando a pré-IC? Falei: bom, sou eu e a Rosa Nader, mas a Rosa Nader está em viagem, ela viajou ontem, na verdade ela tinha viajado
Ela viajou na segunda-feira, né? Isso já era na quarta. Então ele falou, então é você mesmo? É você. Eu acho que eu fiquei da cor do arco-íris. Foi um impacto muito forte. Nossa, isso era 9 horas e pouco, em torno de 9 horas da manhã, e a tertúlia seria ao 12h30. Imagina, eu substituí o professor Valdo online, ao vivo e a cores. E me deu aquele impacto, aquele estresse positivo no final. E foi isso. Então, logo em seguida, acho que todo mundo que estava no tertuliário ficou tão impactado quanto eu, talvez mais até. Puxa, mas como assim? Porque, na verdade, é uma perda enorme para todo mundo essa saída dele. Isso aí não, né? Acho que deu um senso de responsabilidade enorme. Eu acho que para todos nós, né? Mas então, imediatamente a gente fez uma mini reunião com a equipe do tertuliário e marcamos então às 11h30 uma reunião com todos os presentes que quisessem participar e algumas pessoas-chave especificamente. E aí foi excelente essa reunião, porque a gente teve muita participação, a gente teve muito apoio, foram muitas ideias que foram dadas e aquele senso de grupalidade para mim ficou muito forte. Aquele, assim, um senso de Marx Proex, da gente tomar a responsabilidade de um trabalho que precisa ser continuado, que até então a gente, né, professor Valdo ali dirigindo com toda a competência dele, inestimável, e de repente a gente tendo que cuidar dessa história, né? É um passo assim muito forte na Conscienciologia. Mas o fato é que, assim, eu agradeço demais. Aqueles momentos foram inesquecíveis, desde do primeiro momento que eu tive que sentar naquela cadeira branca para fazer a reunião. O tertuliário, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas enfim, ele é em forma de anfiteatro, ele é circular. Então é uma coisa meio sem jeito, as pessoas ficam assim de um lado, se você não senta na cadeira principal, ali na mesa oficial, você fica meio de costas, enfim. Aquilo foi feito para a pessoa que está no centro e, claro, o verbetógrafo que tem a câmera, né? Mas, enfim, eu dei aquela titubeada, foi muito difícil para mim aquele momento. E aí todo mundo, senta, senta, senta. E aí eu sentei, recebi palmas, nossa, foi muito acolhedor. Então a gente coordenou a reunião, definimos alguns passos, os próximos passos, né? E foi muito bacana contar assim com todos os presentes ali naquele momento. E eu agradeço demais, agradeço a todos, foi bem interessante. E depois disso, então, a gente teve outras reuniões mais particulares. Bom, então eu me preparei, peguei o material disponível, a equipe do tertuliário nossa, é fantástico, eles são muito profissionais, né? E é muito interessante a gente ver a máquina administrativa, evolutiva que o professor Valdo montou. E claro que eu estou falando da máquina multidimensional, do padrão de energia que se instala ali naquele centro, do que ocorre do ponto de vista multidimensional energético, para quem senta ali que precisa desempenhar um papel. Então, para mim, a maior lição foi essa, ó, o negócio é você estar disponível e você, claro, manter a sua ortopensenidade, né, a sua responsabilidade com aquilo que você está se propondo a fazer, e as coisas acontecem, os amparadores vêm, ajudam, a equipe extrafísica. Enfim, é um trabalho assim muito sinérgico, muito envolvente, assim. E então, para mim foi assim uma mega surpresa. Primeiro que eu até hoje eu me sinto o bicho do mato, né? Assim, não tenho não tinha tido nenhuma experiência assim, câmeras e luzes e epicentro ali de uma plateia. Sou professora da Conscienciologia, né? Nunca dei aula fora, mas enfim, tem uma certa experiência realmente com aula na Conscienciologia, já dei bastante aula. Mas é isso, então é uma atividade uma experiência, né, muito interessante. E outra coisa que eu achei que para mim foi muito impactante,
ao mesmo tempo que era uma atividade totalmente nova e chapa quentíssima, chapa mais do que quente, nem sei a palavra, ao mesmo tempo era uma sensação de familiaridade com aquilo que eu estava fazendo. Aí eu percebi que não era tão distante de mim, eu acho que pela intimidade que eu tenho com a verbetografia em si, né? Eu sei que é uma responsabilidade minha, que eu me programei no curso intermissivo, eu e a professora Rosa Nader, quero aqui chamar atenção para isso, que a gente tem essa missão em conjunto de tocar a enciclopédia junto com com a CCCI, com os verbetógrafos, mas enfim, então era aquela condição ambígua, sabe, de super quase apavoramento, com medo, muito medo com aquela coisa tão nova e ao mesmo tempo aquela sensação de puxa, não é tão difícil assim, né? E o compartilhamento realmente de uma mega máquina extrafísica de amparo, de função, de revigoramento de cões, não é? Enfim, é isso. Aí, a cada dia também que passa, continua, cada dia é um desafio, é um novo desafio. Eu me lembro que, acho que na quinta-feira seguinte, né, eu perguntei foi o seguinte, o professor Valdo, uma pessoa presente na mini tertúlia, ela perguntou ao professor Valdo sobre a equipe presente, sobre a megaforização de quinta-feira, que na verdade houve um aporte a mais de energia ali na quinta-feira, foi bem forte, bem significativo. Mas eu também não tinha tido uma parapercepção específica. E o professor Valdo confirmou que ele esteve lá, projetado, lá no horário da megaforização. Diante dessa colocação dele, eu perguntei, professor, mas diante da sua visita, você tem alguma recomendação para a gente, né? E ele então falou da questão da persistência, da perseverança e do continuismo. Então, para mim, isso ficou muito forte. Eu acho que é a coisa mais séria é pensar nisso como a CCC inteira, né? Na verdade, ele falou aquilo para mim, numa pergunta que eu fiz, mas essa resposta é para todos nós, né? Porque imaginem, eu ali sou apenas uma mediadora, estou representando ali, facilitando a situação, né? A questão da defesa dos verbetes e a representação da conscienciologia ali diariamente, mas é evidente que isso só acontece a partir da participação grupal, né? Da nossa Maxi Proexis. Então é isso, gente. Olha, eu não tenho essa noção se eu mexi com verbete, com enciclopédia antes não. Eu tenho certeza que eu já mexi com escrita. Isso para mim é ponto pacífico. Não que eu tenha assim, a retrocognição específica, mas é uma constatação de muita intimidade com escrita. Eu realmente tenho facilidade, eu gosto. E desde criança eu sei que minha mãe falava que eu escrevia bem e eu sei que eu tenho facilidade. E eu adorei escrever meu primeiro livro, o segundo também que está na Editares, eu adoro. E a verbetografia eu também tenho muita intimidade com a questão da enciclopédia, né? Mas realmente eu não posso avaliar. Agora eu acho que vamos aguardar os próximos capítulos, né? Enfim, das autopesquisas, né? Com a conscienciologia. Quem sabe eu consigo desvendar alguma coisa a mais. A pré-IC de verbetografia, ela está sendo estruturada já há algum tempo, praticamente desde que o professor Valdo fez essa convocação. Foi uma proposta feita por ele um dia no tertuliário, eu não me lembro a data aqui corretamente. E então desde lá a gente vem trabalhando nisso, eu e a professora Rosa, e na verdade essa pré-IC ela tem o objetivo principal dela é criar no mínimo 500 verbetógrafos para compor a enciclopédia. Mas não é só isso, a gente sabe que a enciclopédia da conscienciologia ela não tem fim,
ela precisa ter continuidade. Então, enquanto eu estiver ressomada aqui nessa vida, eu tenho esse compromisso. E eu e a Rosa, a gente sabe, isso foi confirmado, o professor Valdo já conversou conosco sobre isso, de um compromisso nosso com o transmentor, né, com o evoluciólogo. Então, a gente tem essa tarefa, né, de cuidar, vamos dizer assim, cuidar da enciclopédia. Então, quando começou essa ideia da pré-IC, a gente pensou, puxa, a pré-IC precisa de uma sede. E onde vai ser essa sede? Aí pensamos, puxa, podia ser no Holociclo, afinal de contas o Holociclo foi feito para, né, para enciclopédia e tal. Mas o Holociclo aqui a gente viu que está no momento de não ter muito espaço, né? A enciclopédia acabou de ser reformada, até que aconteça o megacentro, então o espaço aqui está muito lotado. Então eu tive essa ideia do tertuliário, porque alguém algum dia me falou que tinha um espaço vago no tertuliário. Um espaço vago entre aspas, na verdade era um depósito escuro, uma área quase problemática assim, do ponto de vista de saúde, né? Porque não tinha janela, escura e com muitos bichinhos lá dentro. Enfim, a gente teve essa ideia. Então vamos ver se a gente consegue ocupar e fazer o projeto para pré-IC. E aí pedimos autorização do professor Valdo, em primeiro lugar da equipe do tertuliário, conversamos com o CAEC, fizemos o projeto, iniciamos a obra e agora a gente está numa fase de execução da obra, né? E já numa fase mais para o final, e estamos aí convergindo esforços, inclusive em busca aí de patrocínio financeiro para finalização, mas a gente tem também, já tem alguns patrocinadores que já ajudaram, que estão ajudando. E então é isso, a nossa sede vai ser então no próprio tertuliário, vai ter uma entrada por trás, independente, e é muito interessante, porque era um espaço ocioso, ocupado como depósito, e que na verdade era um incômodo para a equipe de administração do tertuliário, porque dava essa preocupação com os insetos, com os bichos, né? E a gente está ocupando, é como se faltasse, realmente como se estivesse faltando esse preenchimento, né? E é muito interessante também que eu pensei num nome para esse espaço, verbetário, e todo mundo já concordou. Então, o verbetário é esse espaço propício à produção de verbetes da enciclopédia, todas as fases, desde o início e até a revisão, né, a finalização, a impressão. Então é isso, a gente pretende, eu não tenho ainda data precisa, mas a gente espera poder inaugurar, talvez a nossa proposta no final de julho, e de antemão já convido aí a todos a participarem, e claro, né, verbetes, né, a gente quer aumentar cada vez mais esse grupo, né, a equipe da Mega Gescom, da Conscienciologia. Eu não tinha conseguido conversar com ela, porque ela estava dando um curso na IAC em Portugal, claro, sobre verbetografia. A Rosa é a estrela principal, aí, autora, organizadora do manual, né, de verbetografia, coordenadora do programa Verbetografia. Então, eu falei com ela, na verdade, ontem, e ela conversando e tal, Dulce, vi a tertúlia, que ótimo e tal, me conta e tal. E aí eu falei, bom, Rosa, eu estou esperando você para passar o bastão do revezamento, que nós vamos revezar, obviamente. E ela então tomou aquele impacto, como assim? Falei, claro, estou esperando você. Então foi muito interessante também, porque ela ficou surpresa, acho que não tanto quanto eu, mas ficou muito surpresa, e ao mesmo tempo ficou muito feliz, né? E enfim, é um passo a mais, né? A gente está muito feliz com isso tudo, claro que tem toda a responsabilidade, a gente precisa cuidar para não pisar na bola, mas tem essa felicidade, vamos dizer assim, essa eudemonia com o assunto, de perceber que minimamente o que a gente está fazendo está no caminho, né? Está indo bem, né? Tá na rota aí, mais ou menos programada. E a cada dia de neoverbetógrafo é uma festa, né? A gente vibra e a gente comemora cada nova tertúlia com todas. A cada neotertúlia é um dia.
Mas sempre foi assim, né? A gente sempre participou o máximo que a gente podia das tertúlias, mas quando é neoverbetógrafo, mais ainda.